Bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre a Guerra do Vietnã, uma guerra de horrores, marcada pelo uso do napalm e do agente laranja, que vitimaram tantas pessoas inocentes. Guerra do Vietnã, ou como dizem os vietnamitas, Guerra de Resistência. É importante compreender todo o contexto histórico que movimentou essa guerra e entender que não foi somente os Estados Unidos culpados pelo descarrilamento dessa guerra. A Guerra da Indochina e a divisão do Vietnã. Antes do Vietnã se tornar o Vietnã, o território localizado na Indochina era dividido em 3 porções: o Vietnã do Norte, Tonkin, o Vietnã Central, Annam, e o Vietnã do Sul, Cochinchina, localizados na Península da Indochina. Durante meados do século XIX, os estados da Península da Indochina foram conquistados e colonizados pelo Império Francês. A ocupação francesa no território do Sudeste Asiático durou aproximadamente 62 anos. Em 1862, foi ratificado o Tratado de Saigon entre o Império Francês e o Império do Vietnã. Este tratado fornecia ao Império Francês os territórios do sul do Vietnã, a Cochinchina. Entretanto, o Império do Vietnã não podia conter os avanços colonizadores da potência francesa. Os avanços garantiram ao Império Francês todo o território vietnamita em 1883, e em 1884, o território foi dividido em 2 protetorados, Protetorado de Tonkin e o Protetorado de Annam. Essa divisão manteve o imperador vietnamita no poder, mas o mesmo seria submisso. Após os avanços no Sudeste Asiático, o Império Francês tomou medidas que facilitariam a administração e o controle da região. Essas medidas culminaram na transformação do Vietnã, Camboja e Laos em uma única província denominada União da Indochina. No final de 1920, porém, grupos revolucionários nacionalistas, como o Indochinese Communist Party, ICP, fundado por Ho Chi Minh, começaram a eclodir contra a ocupação francesa no território. Os grupos revolucionários anti-França foram massacrados pelo Império Francês, que continuava a se apoderar do território nas áreas econômica, política e de desenvolvimento, como exemplificado pela construção da ferrovia Trans-Indochina, finalizada em 1937. Entretanto, esses massacres não conseguiram conter o movimento nacionalista, servindo mais ainda como inspiração para o povo do Vietnã. Enquanto isso, nas décadas de 40 e 50, desabrocha em solo europeu a Segunda Guerra Mundial. A França, derrotada no fronte, acaba por ter seu território controlado pelos alemães, que neste período, possuindo relações militares com o Império Japonês, força o governo francês, já derrotado e enfraquecido pela guerra, a ceder permissão ao Japão para a utilização da Indochina, ainda que reconhecendo a soberania francesa do território. Mais tarde, porém, o Japão movimenta tropas para a região e toma o controle de diversas regiões. A atuação e exploração de um outro ator externo contribui para reforçar ainda mais o sentimento e a movimentação anticolonial no território do Vietnã, agora tendo que lidar com ambas as tropas francesas e japonesas. A Guerra do Vietnã, então, tem sua origem no amplo teatro de operações dos conflitos que ocorriam na Indochina, nas décadas de 1940 e 50, quando grupos como o Viet-Minh, Liga para a Independência do Vietnã, Movimento Revolucionário de Libertação Nacional também formado por Ho Chi Minh e inspirado nos comunismos chinês e soviético, lutavam pela emancipação vietnamita do domínio colonial e, também, na Segunda Guerra Mundial que ocorria na Europa. É necessário destacar que o grupo de Ho Chi Minh recebia assistência dos norte-americanos, que estavam em guerra contra o Japão, através do antigo Office of Strategic Services, OSS, para lutar contra o domínio japonês na região. A Guerra da Indochina Francesa se inicia em 1946 e dura 8 anos, graças ao largo investimento dos Estados Unidos nos esforços de guerra. Em 1954, com a derrota esmagadora da França na Batalha de Dien Bien Phu, a tutela colonial se resume, dando fim ao seu domínio na Indochina. A batalha faz com que, países que enviaram tropas para a Guerra da Coreia e que participaram da Guerra da Indochina, se reúnam em uma conferência para resolver as questões pendentes na Península Coreana e unificar o Vietnã, discutindo possibilidades de restaurar a paz na Indochina. Essa reunião produz os chamados Acordos de Genebra, 1954, cujo texto estabelecia a criação do paralelo 17º como uma linha de demarcação temporária, separando as forças militares francesas ao sul, da República Democrática do Vietnã, Vietnã do Norte, que havia travado a vitoriosa luta contra os franceses, através da consolidação do movimento de resistência do Viet Minh.
O acordo deixava a porção norte sob o domínio do Partido dos Trabalhadores de Ho Chi Minh, com capital em Hanoi, e a porção sul sob a autoridade do antigo imperador Bondai, de capital em Saigon, estabelecendo eleições nacionais relativas à reunificação, datadas para 1956. É também em 1954 que os Estados Unidos passam a fornecer equipamentos e apoiar o esforço militar francês no Vietnã do Sul com maior intensidade, suportando cerca de 80% do custo da guerra. A República do Vietnã de Diem e o movimento de guerrilhas. Em 1955, o político anticomunista Ngo Dinh Diem assume o lugar de Bom, após a realização de referendo com indícios de fraude, encerrando o regime monárquico no país e se tornando o primeiro presidente da República do Vietnã, estabelecendo como estratégia a consolidação de seu poder no Sul. Católico devoto e fervorosamente anticomunista, nacionalista e socialmente conservador, o então presidente iniciaria uma perseguição a grupos dissidentes, majoritariamente comunistas, e, por esta razão, receberia apoio de países do bloco capitalista, principalmente os Estados Unidos. Guerra do Vietnã. A Guerra de Resistência contra a América, como chamada no Vietnã, é considerada uma continuação da luta colonial da Guerra da Indochina, travada oficialmente entre o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e países aliados capitalistas, como a Austrália e Coreia do Sul, e o Vietnã do Norte, apoiado por aliados comunistas, principalmente a União Soviética e China. No contexto da Guerra Fria, o conflito foi considerado uma guerra de procuração entre as superpotências ideológicas da época. De um lado utilizada como um meio de expandir a doutrina comunista, e do outro, travada para sua retenção, com o objetivo de combater a chamada teoria do dominó americana, na qual acreditava-se que, caso alguma nação do Sudeste Asiático caísse nas mãos dos comunistas, muitas outras a seguiram, provocando um efeito dominó. Tendo isso em mente, logo o que consistia em apenas um auxílio financeiro e estratégico acaba se tornando uma intervenção militar de larga escala. No início da década de 1950, conselheiros militares americanos foram enviados para a então denominada Indochina Francesa. Em 1964, os Estados Unidos já possuíam milhares de soldados em território vietnamita, e em agosto do mesmo ano, como resultado do incidente do Golfo de Tonkin, no qual 2 destroyers americanos foram supostamente atacados por torpedos norte-vietnamitas, o Congresso americano aprova a resolução do Golfo de Tonkin, concedendo amplos poderes de guerra ao presidente e ocasionando a escalada do conflito. A participação americana. A participação estadunidense em questões que afetam o Vietnã remete ao início do século XX, com a petição feita por Ho Chi Minh, para o então presidente estadunidense, Woodrow Wilson, objetivando auxílio na criação de um Vietnã independente do domínio francês. Durante a Segunda Guerra, Franklin D. Roosevelt recusaria, também, o pedido dos franceses para com o auxílio nas tentativas de recolonização do Vietnã. Entretanto, durante a Guerra da Indochina, os Estados Unidos, na gestão Harry Truman, apoiaram sucintamente a tentativa de recolonização francesa, após a saída dos japoneses. Sardesai, 1992. Com o fim do conflito e consequente divisão do Vietnã, o Sul, com influência capitalista, passaria pelo governo do rei Bondai, após um referendo internacionalmente questionado e majoritariamente financiado pelos Estados Unidos, o primeiro-ministro Ngo Dinh Diem, que declararia a independência do Sul, assumindo como o primeiro presidente da República do Vietnã. Segundo dados, a proposta de alteração governamental do Vietnã, a fim de se tornar uma república, foi aprovada por quase 99% dos sul-vietnamitas, fato conflituoso com a grande aprovação popular à figura de Bondai. Sardesai, 1992. Suas ações anticomunistas e de apoio ao bloco capitalista renderam o apoio dos Estados Unidos, assegurado por Dwight Eisenhower, uma vez que uma unificação do Vietnã sob o modelo comunista poderia influenciar outras nações da Ásia, como as Coreias. Entretanto, a grande corrupção dentro do governo e a perseguição de Diem para com grupos que julgasse dissidentes, como budistas, fez sua aprovação despencar e ameaçava a imagem passada pelos Estados Unidos de defensor da liberdade. Adicionalmente, tais fatos colaborariam para o recrutamento e inserção de Vietcongs no Sul. Embora muitos retratem Ngo Dinh Diem como um aliado incondicional dos Estados Unidos, até mesmo um fantoche do poder americano, vários pesquisadores e acadêmicos americanos negam formalmente essa visão.
Para Taylor, 2015, Jim mostrou uma crescente desconfiança dos Estados Unidos, por causa da política americana no Laos, que não se absteve de incursões norte-vietnamitas no território do Vietnã do Sul. Segundo ele, as discordâncias entre sul-vietnamitas e americanos sobre a resposta à ameaça comunista estavam crescendo e Jim temia que o aumento da presença militar dos Estados Unidos no Vietnã do Sul ameaçaria suas credenciais nacionalistas e a independência de seu governo. Segundo Prados, 2003, Jim e seu irmão chegaram a questionar e buscaram romper a aliança político-militar que ligava seu país aos Estados Unidos. Em meio a crescentes tensões entre os dois países, correlacionados com múltiplas tentativas de golpe pelo exército sul-vietnamita contra o regime fortalecendo a crise budista, os Estados Unidos passariam a ver como um erro o apoio à ascensão de Diem. Em 1961, John F. Kennedy assume a Casa Branca e mantém o comprometimento com as políticas externas anticomunistas, herdadas das administrações dos presidentes Truman e Eisenhower. Durante seu primeiro ano no cargo, Kennedy se viu diante de uma crise em três partes: o fracasso da invasão da Baía dos Porcos em Cuba, a construção do Muro de Berlim pelos soviéticos e um acordo negociado entre o Reino do Laos e o Pathet Lao. Temendo que outro fracasso por parte dos Estados Unidos em impedir a expansão comunista prejudicaria fatalmente a credibilidade dos Estados Unidos com seus aliados, Kennedy perceberia a importância do Vietnã em sua agenda internacional. O compromisso de defender o Vietnã do Sul foi reafirmado por Kennedy em 11 de maio no Memorando de Ação de Segurança Nacional 52, que ficou conhecido como o Programa Presidencial do Vietnã, onde afirmaria seu comprometimento em defender o Vietnã do Sul da ameaça comunista, para assim garantir uma sociedade democrática e livre. Deste modo, Diem perdia apoio da população e dos Estados Unidos durante o governo Kennedy, principalmente após as derrotas militares contra Vietcongs e episódios como os tiroteios em UPHT, que levaria à crise budista. Após meses de tensão e crescente oposição ao regime, Diem seria derrubado em um golpe de Estado em 1º de novembro de 1963, com aprovação tácita dos Estados Unidos, e assassinado no dia seguinte. Apesar da manutenção do apoio estadunidense, tais episódios desencadeariam em um período de instabilidade política e declínio da legitimidade do governo de Saigon, com a ascensão de uma junta militar na liderança do país. Cerca de 2 semanas depois, em 22 de novembro de 1963, John F. Kennedy seria assassinado em Dallas e seu vice-presidente, Lyndon B. Johnson, assumiria o Salão Oval.